Irmãos a cantar, outros feitados, parece que não tem a ver com eles. E até Deus está admirando por que ele levou até ano 2026. Aquela pessoa que está cantando, cantava para seu pai. Porque se estava a cantar para Deus, tu podia levantar e aplaudir para Deus. Deve saber que a tua existência é Deus. Fica a saber que tu não és nada. O corpo que está a sorolhar porque está em forma. Se Jesus disser que vai estender, vai entender que o que está a levar é pó. Olha a Deus. Diga, quero te ver que muda minha vida para neste ano 2000, que é novo ano. Para não te lembrar como os anos anteriores. Mas que sirva como queres as escrituras estão a mostrar. Ora no Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha a verdade a Deus. Venga Daniel, hermana. Bondela e Sankolo. Ora dizer a Deus. Litea eta lisanga emunelia sikaya lobana yo. Que a pregação te deixa ou te mostra uma forma da sua palavra. Nazala distraite na mbula ko. Que não esteja distraído neste ano. Isika nyonso na kozala batu bamona ke naza mosali na yo. Aonde estarei e veja que sou teu servo. Atambola suna kombo ya Assemblée de Saint lokola kombo te lokola vina ngai. Para não andar com o nome na Assembleia de Santo como nome, mas seja a minha vida. Bondela pena kolo. Ora na verdade a Deus. Kolo asala yo ngonu. Senhor, te faça graça. Liloba ezwa isika. A palavra tem espaço aqui. Bondela pena kolo. Ora na verdade a Deus. Zambi tata na likolo, kolo na ngoya nyonso. Deus Pai do céu, Deus Todo-Poderoso. Yo moteli ya solo, moteli ya sangmala malibela. Criador de imagem eterna. Lobela biso na tongo alelo. Prega-nos nesta manhã. Parce que biso toyebi koteya te. Porque nós não sabemos pregar. Yo nde moteli ya solo. Tu que és o verdadeiro pregador. Ekomami ete. Está escrito que na tango oyo a este tempo mutu moko te akoyebisa motalanisi na ye toyeba nzambe. Ninguém dirá ao seu irmão que conheça Deus. Bato nyonso bakoteyama epai na yo. Todos serão pregados a ti. Teya biso. Prega-nos. Ekomami ete na bapasi na bango. Está escrito que nos seus sofrimentos balelaki epai na yo nzambe. choraram a ti, Deus. Otindaki liloba ekangolaki bato. Andaste a palavra e os libertou. Liloba ya poko ya tongwa lelo ekangola biso. A palavra desta manhã nos liberta. Liloba ya tongwa lelo ezala kisi mpona bango baza malade. Seja cura para os doentes. Ezala solution mpona bato nyonso baza na baproblème. Solução para todos que têm problemas. Na kombo na Yesu Kristo. Em nome de Jesus Cristo. Tosambeli bongo petolobi. Amen. Amém. Tovandi. Sentamos. Betela mokonzi na biso maboko makasi. Betela ye maboko makasi na milulu. Talisa pena ya solo yoza na bomo.
Genèse chapitre 37. Gênesis capítulo 37. Verset 12. Lemos o versículo 12. Pelo Tukotanga, verset 27. E vamos ler o versículo 27. Verset 12 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Tolobi bongo tes frères. Tolobi otangi verset 12, otangi 27. Genèse chapitre 12, chapitre 37, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Il est écrit. Les frères de Joseph étant allés à Shechem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Shechem? Viens, je vais t'envoyer. Et il répondit, mais voici. Très bien. Verset 27, verset 28. Verset 27, il est écrit, venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands manganites, ils firent et firent remonter Joseph hors de la ferme. Et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Amen. Kolo soit pambolayo. Kolo soit pambolayo. Amen. Tobandi marche ya sikalelo. Começamos uma nova marcha hoje. Teme na biso ezalolele bakomi Joseph vendu par ses frères. O tema é como está escrito: José vendido pelos seus irmãos. Joseph atekamaki epai ya bandeko na ye. E José foi vendido pelos seus irmãos. Tozana makambo ebele ya kolobela Joseph awa lokola le bombe en Galade. Temos muito para abordar de José sobre também como em Galate. Tozosenga présence na yo ekozala tina na kati ya enseignement oyo. Sabemos que a tua presença será importante neste ensinamento. Pourquoi esengeli bateka Joseph na bato oyo bakenda kosomba babongo? Por que devem vender José os mercadores? Eza ba fruit oyo bazaki kosala na yango bakisi bozobenga lelo formol. São aqueles que faziam com eles medicamentos que chamam de formol. Eza ba mbuma oyo bazaki kosangisa bazosalela bakisi oyo batobolaka mutu kwa pola te. Faziam com ele aqueles medicamentos que davam a pessoa para não apodrecer. Mais bandeko ya Joseph ba comprendre que Irmão de José entenderam que bombe ya solo oyo tokotekela ba Égyptien bomba verdadeira que devemos vender aos egípcios ezao bango batie na basake wana te. não era aquele que estava nos sacos. Comprendre que bombe ya solo eza Joseph. Entenderam que o verdadeiro era José. Mais utilité ya bombe ezalaki nini? A utilidade de bomba era quem? Utilité yango ezalaki elongola solo ya liwa na kati ya moto. Era para tirar o cheiro da morte de uma pessoa. Quando eu vi que estão a purificar alguém, é para não apodrecer. E aonde encontrava esse produto para fazer esta matéria? Se vê na história, si lelo médecine oyo ba égyptien bazaki ko utiliser na monde na bazwa ya kote. Até hoje a medicina que utilizava no mundo nunca se achou. Égyptien bazaki ko ngombe muto ko sala tiba 500 ans bazotala yo zala mobimba. Eles embalsamavam a pessoa pode ficar 300 anos não apodrece. Mais oyo bazosala lelo. Mas os que fazem hoje, como na mutu na kati ya muzoleo simie na ngoma ya pose. Vai ver alguém assim de segura já está fora a ponta. Na ngoma ni Joseph azaki lelikia. Por isso José tinha esperança. Alobi mokolo bozobima. Diz que no dia que sair, mikwana ngabo tika ngwao. Os meus ossos não deixem aqui. Parce que Joseph ayebaki ke azaki bien embaumé. Porque sabia que estava bem embalsamado. Est-ce que vous avez bien?
Ama. Azushenge pana yote kozanga na enseignement yote. Está pedindo que não perca esse ensinamento. Izana matiere bele bazwa mbome na ngo mtu apoli. Há muita matéria que está em Massamaro que ela precisa mais apodrecer. Ya ngo ni même Jacob. Por isso mesmo Jacó, Avant ba mbome ye fuba ba vrai médecin de l'Égypte. antes de Massamaro deve procurar os verdadeiros médicos do Egito. Parce que ba faux médecin pour passer. Porque há também falsos médicos. Kwa mbome mtu abebi. Pode Massamaro a pessoa ia apodrecer. Parce que na biso kozala tuye ba penser ensemble. A nossa ansiedade é conhecer o pensamento de Deus. Quelque part, la Bible dit, n'y a-t-il pas de bombes en Galate? A outra parte diz que não há Massamo em Galate. Territoire où on va dire que ce sont ma produit. O território onde comprava esses produtos. C'est ça la formule. Place où on va ma matière dans le territoire de Galate. Aonde compravam as matérias no território de Galate. Est-ce que vous voyez que Jefté dans la Galate? Sabe que Jefté também foi galaditas? Est-ce que vous voyez que Jefté dans le territoire de Galate? Sabe que Jefté foi alguém do território de Galate? Même ma frère Joseph. Mas os irmãos de José Para comprendre que entenderam que você tem que ir na Ismaelite. vamos vender os ismaelitas. E para Ismaelite também comércio na bandeira aqui para o pessoal para bom. E esses ismaelitas, o produto que eles compraram em Massamo, que fabricavam o remédio de tirar o cheiro da pessoa. E se alguém morrer, não será como Lázaro. Porque Lázaro chorou porque não era passado. Lá no conhecimento, como diz o irmão de Lázaro, disseram, Senhor, Kotinda batubalo mulibanga te parce qu'il sent des gens. C'est-à-dire ils ont déjà solo. diz que não manda as pessoas tirar a pedra porque já está cheirado. Mais moto ya za amome akoki kolumba solo te. Mas aquele que está embalsamado não pode fazer sair cheio. Est-ce que moto moko azolanda awa bien? Alguém está seguindo bem. Lelo nazokota na kuna te. Hoje tu quer entrar ainda lá. Akolakisa bino bomba ngo ezani pourquoi on avait vendu Joseph na ba Ismaélite. Vou te mostrar aquela bomba é o quê e por que venderam José? Pourquoi bango petango bakei bamoni importance ya Joseph te batekeli ba Égyptien. E eles quando foram, não viram a importância de José. Bon basombaki Joseph c'était les Ismaélites. Os que compraram José foram ismaelitas. Mais batekeli ba Égyptien. E venderam para os egípcios. Andako ya Potifar. Na casa de Potifar. Okoyekola pe musala Joseph agenda kosala na ndako ya Potifar. Vamos aprender a obra que fez José na casa de Potifar. Mais eloko liboso na tangi na verset 12 na yoki boye. A coisa que no versículo 12 ouviu o seguinte: Batoyo bateki Joseph na verset 27. os que venderam José no versículo 27. Ezana no mutu musote. Não são pessoas. Enemi ya Joseph ya liboso ya vina e. O primeiro inimigo estava de José. Ezali voisin na ye. Não era seu vizinho. Ezali pena ba ndeko na ye. Foram seus irmãos. Yesu azana raison. Jesus teve razão. Alobana no teke enemi ya liboso tozana ye na mokila eza Satana. Ela disse que o primeiro inimigo é Satanás neste mundo. Jésus aloba moto akozala na benemi les gens de sa propre maison. Diz que a pessoa terá inimigo, mas gente da sua própria casa. Ata yo koyinga na zona ke enemi ya liboso ya musala oyo azaka wana kati na biso. Agora você eu creio que inimigo desse trabalho está no nosso meio. Même vie na yo wana. Mesmo a sua vida. Sasa bana de enemi ya liboso. Deve saber que o primeiro inimigo. Sasa bana de Satana za enemi na yo. Sabe que Satanás não é inimigo? Wewe ngote. Não sabias? Satana za enemi ya Jesus. Ele é inimigo de Jesus. Wewe ngote. Não sabias? Enemi na ngai liboso za msoko na ngai ona lati. Leo ndeko na ngai liboso. O primeiro inimigo é o corpo que você tem. Satana za enemi ya Jesus. Satanás é inimigo de Jesus. Ai pena Jesus, ngai na Satana tamu kolomona bolundate. Eu e Satanás nenhum dia vamos lutar. Apesanga pouvoir ya kokundana Satana te bayisanga na résister akala musika na nga. Me deram o poder de resistir Satanás. Me babundana Jesus na croix. Lutou com Jesus na cruz. Babundana Jesus na Armageddon. Vai lutar com Jesus na cruz. Babundana Jesus na croix ke mago
E vai lutar com Jesus no Gog e Magog. Satanás alakanye ennemi ya Jésus. Satanás é inimigo de Jesus. Ngai nayebi ke ennemi na ngai liboso eza nzoto na ngai oyo nga nalati. Mas você que meu inimigo é o corpo que eu tenho. Parce que yango ezalaka na bapense contraire ya oyo yo olingi. Porque ela que tem pensamentos contrários do que você quer. Expliquer eu não avanga na continuer. Vou explicar antes de avançar. Ennemi ya liboso na eza noko na yo te. Yo tata mwasi alinganga te te. Para te mostrar que não é tia, não. Ennemi na yo liboso eza na nzoto na yo. O primeiro inimigo é teu corpo. Ete na losambo yango elisi oyo osambeli mpe mingi makambo yango claire mpe eza te vandaka. Vai na oração anunciar, tá no prazo horário Osati na leta na yo eza na bavoi mibale kunda. Mas o americano tem duas vozes completantes. Kota gene yo somona te na arka biloko eza ebele ozomikotisa na gene boye. Entra Jesus, na arca está cheia de coxa, você quer obandi gene na ntongo okomi kaka na midi okutana mikate oli. Entra Jesus, até no meio-dia se encontra com bolinho e Eske coxa. Satana nde mutayi biso kelia. Os que se comem, Vous comprenez? compreendeste? Eza makambo mosusu tokosela Satana mokolo na koloba te oyo ezali ye moko ngai te. Outras coisas que você sabe que Satanás quer dizer que não é próprio. Vem, ngai nazotambola. eu estou a andar, Ese toza ensemble. estamos juntos. Ese toza ensemble. Estamos juntos. Nazotambola ntango namoni eloko na se namoni mpe eloko eza ya motu te. Eu estou a andar e vi algo no chão que eu estou falando. Esprit ya liboso ekoloba zuba. O primeiro espírito dirá que Wana Satana aza na ye te yo kaka yo moko yo ozaka yo moko. aí você está sozinho, Satanás não está. Esprit ya mibale ekoyebisa yo kozwa te. O segundo espírito dirá que não tira. Eza ya yo te. Não é teu. Mais esprit mosusu ekolobaka te zwa bakoyeba te ke yo nde liboso. Outro dirá que tira, eu não sabia que você que tirou. Wana nini ezokomande yo Aquilo é nzoto. corpo. Omoni ndenge eza yango ya rouge yozwa yango me ochange yango couleur. Tá meu pai, tira e foi agora. Yango oyoki Bible elobi ke l'esprit a des pensées contraires à la chair. Por isso ela diz que espírito tem vontade de Okopenye na kati na yo moko okoyoka ke eza na deux choses ezoagir. sentir que dentro de duas coisas que agem. Mpe nalobi ke oyo nalingi mabolamu nalingi kosala Paulo disse que o bem que eu quero fazer, nazokoka kosala yango te. não consigo fazer. Bolamu yango eza nini? E qual bem? Eloko eza ya moninga. Aí se alheio. Oyoki mpe conscience elobi kozwa te. A consciência diz que não tira. Me ozaka na makasi ya kokokisa pense wana te. Suka nango kozwa yango te na poso batuni oboyi. No fim dela, a pessoa estará metendo mão se perguntar. Na nsima alobi me mabe onga nazokoya yango nde ezokangamela ngai. Ona comprendre ke nemi na ngai liboso ezalaka nalonga bapense de la chair. Compreendi que meu primeiro inimigo é vencer pensamentos da carne. Soki nalongi bapense de la chair nakolonga Satana na kimia. Se eu vencer pensamentos da carne, vou vencer Satanás na paz. Bafrere bazokoya. E não está ligado. Masanga nano eza loboko na ngai nde ezozwango ndenge omelaki yo. Omelaki kobele te bapesanga komona. Bebês quantas coisas? Omelaki ebele te nayebi omelaki kaka. Eu sei que bebeste muito. Ese Satana mutamelisi yo yango. Satanás que te bebedão, Nzoto nde eyebisi yo. corpo que te disse. elobi eza mpe problème tati omelika moko eske kako nzambe kolongwa mpo omelika moko. A divindade vai acabar de beber uma cuca. omoni bato nyonso bakomi nyingi. Aí pode tomar eske aqui. wana mpe eza Satana. Aí também Satanás. omoni tala omoni 365 jours. Também 365 dias. abisi baza na se ya litambala batie batentire na moto. Onde estamos? Tem umas copias. Aqui é Satanás. te nazotuna wana mpe eza Satana. Pergunto. la chair A carne. akati suki wana frere église esi avi diamant tie na katikati. Cortou o cabelo wana da frere elefante e colocou. eske na fono wana mpe eza Satana. Aqui é Satanás. Ça c'est la chair. E desejo da carne. Est-ce qu'il a appelé Satan? É Satanás. Qui vient nous dire Satan pour faire? Tem que dizer daquele. Quand on a volé, ça c'est moi descer. Fala, fala o desejo. Je suis afraid de me manger. Et Vai fazer mais. qu'est-ce que on a fait reposer la Satan. Aí eu acho que Satanás. Le premier ennemi de ta vie est un soto yayo encore. O primeiro inimigo da sua vida é próprio teu corpo. Je ne sais que tout ma édition Satan a des ennemis à l'autre, mais a des ennemis à Yesu. Menina, saiba que a Bíblia diz que Satanás não é teu inimigo, mas é Jesus.
n'a pas de pouvoir de combattre contre Satan. Il n'a pas de pouvoir. Você não tem poder de combater contra Satanás. Mais Mas tu, il résistait. mas será que resiste? Alors, Que esteja longe de il y a ti. une écriture qui dit Joseph Por isso diz que José était vendu par ses frères. foi vendido pelos seus irmãos. Aboyina no révélation lelo na yebi ke goya. Eu não quero dar revelação, eu sei que virá. Na yebi ke goya. Sei que virá. Na yebi ke goya. Joseph était vendu par ses frères. Pourquoi bazote ka Joseph tala? Por que vendi José? Allez le bazote ka Joseph. Vê por que vendi José? Joseph a vendu les liboso balemi papa salelié et lamba ya plusieurs couleurs. Disseram que o pai lhe fez a túnica de várias cores. Na voix normale do nzoto ya Adam. Na voz normal do corpo de Adão. Soka zali bende konanga o yebi ke moi quelque chose o sala ngaka na moté. Se meu irmão sabe uma coisa por ele, porque somos muitos. Mais papa a saleli est typique, il y a plusieurs couleurs. Mas o pai lhe fez a túnica de várias cores. E E não limita aí. papa sali lisusu ke O pai fez com que kaye wana ele mesmo akomi kolota começou a sonhar. biso bamisusu moya kolotisa te Nós não estamos a sonhar. ko bamuka boye Se eu despertar assim, alamuki na ntongo oyo namoni na loti a ver que eu sonhei. bandeko babali batuni olotini Irmãos, você está se vendo que? eske boyebi ke na ndoto ya liboso ya joseph Porque sabe que no primeiro sonho de José, eske basantu bayebi ke papa alobaki te sabe que o pai não falou. eske boyeba tango Sabe muito bem. osimanga bieto bandi kotambola Aí estamos a marchar. otali eloko bazoyindela joseph Vê por que eu tenho a José. aloti ndoto ya liboso eza ya bagere Sonhei o primeiro sonho que é demônios. papa mpe ayebaki ke na ndoto oyo nakoloba te soki nalobi bible ekobeba O pai sabia que não podia falar de sonhos se falar. bato oyo balobaki na ndoto ya liboso oyo eza bafrere na ye Os que falaram o primeiro sonho são seus irmãos. c'est-à-dire quoi Quer dizer o quê? d'une autre manière balingi kotalisa ke De outra maneira, quer mostrar que au temps de la loi le père n'avait pas parlé no tempo da lei o pai não parce falou. qu'il est écrit ceci frère Porque está escrito assim. Hébreux chapitre 1er Hebreus capítulo 1. il a parlé à nos pères dans la bouche des prophètes. Falou aos meus pais da boca dos C'est ça, profetas. Joseph avait expliqué. Aí Jesus explica D'autres les amis, o que é sonho. d'autres les amis, la chair. Aí é o sonho dos molhos. Donc la chair, les amis, ils ont comme appelé. Ao molho são produtos da terra. D'une autre manière, les autres, c'est les d'autres Joseph. Quero mostrar que o sonho de José D'autres, les libosos, ils attendent mobile, ma frère. é o primeiro sonho de todo o tempo. On dit sacerdoce, on a appelé ça qui Moïse. Por isso o sacerdócio que Deus deu a Moisés. D'une autre manière, les amants, ils ont un sacerdoce terrestre. De outra maneira chamou sacerdócio Il y terrestre. a un moment, il y a un sacerdoce. Por isso deste Et sacerdócio, la pensée, il y a un autre, il y a un autre, il y a Joseph. do pensamento do sonho de José. Tata tangi na ye monoko. O pai fechou a Mais boca. nani mutu azosala te frère oyo aza ndoto. Quem que faz com que o irmão tenha sonho? Donc ntango Joseph problème ebandi na bafrère na ye. Quando o problema começou com José e seus irmãos, Ebandi mpona nini? começa por quê? Otala namoni bagerbe. Aí eu vi molhos. Ozalaki na kati ya bilanga. Estávamos no campo, Namoni bagerbe. eu ficava molhos Gerbe na ngai eza ya kotelema. e o meu molho estava em pé Eya bino nyonso ekweyi na se. e o rosto estava deitado. Bandeko na ye bakomprendre mwana oyo E os seus irmãos entenderam que esse irmão alingi aloba nini? quer dizer o quê? Que un jour biso nyonso ndenge toza awa. Que um dia todos nós assim que estamos, Ye akokoma mokonzi na biso. ele será o nosso rei. Mais mpona papa balobi kaka il a gardé tes souvenirs. A proposta da nossa lembrança, Obetela na Yesu maboko makasi. a família de Deus, Ona na ngapi na ngapi tunakuti. principalmente Deus tem comissão. Le père a gardé les souvenirs. O pai guardou a lembrança Directement place un ya ba frère bandaki yango wana. diretamente onde começa a ira dos irmãos. Soma olingelo bani. O apóstolo quer dizer o quê? Alingelo bakeza na ba vision mususu frère l'église des saints, c'est l'église des saints. Quer dizer que há outras visões, é irmão de Eza na makambo santos. mususu nzamba alingelo belayo. Há coisas que Deus quer te falar, Olobela no na mutu nyonso te. não fala para toda pessoa. Oyoki nga bien te. Não me ouviste. Likambo oyo eza ya vi na yo. Aquilo que na sua vida, Projet oyo eza ya vi na yo. projeto da sua vida. babetaka yango epai ya moto nyonso te na balance boye na miso komonaki asepeli
Na aparência vai te mostrar que se alegrou. Mais akotika la mutu ya liboso akobanda kombatre eloko wana. Mas vai ser o primeiro a combater a mesma coisa. Azobandela lisusu. Repito. Likambo nyonso elingi Tudo quanto queres fazer. modele ezalaka nini? Ao teu é que. Yango projet akona obandi te. Projeto não começaste. Olobi na oyo mabe. Fala nisso, mano. Olobi na oyo mabe. Fala naquele mano. Lobi mpe tomoni okoki kosala yango te. E depois vamos ver que não consigas Bato fazer. nyonso ozolobela wana yokanisi bango nyonso baza leseno. Tala liba Joseph balobaki nini? Agora por isso será que. Tozoboma ye ntango azoya awa. Estava ali matar assim que veio. Totala sikoyo bandoto na ye yango ekokende wapi. E veremos que irá ser o sonho. Jour ye alobaki yango. E no dia que ele falou, atalisaki fasi ya mabe te. não mostrou uma face. Est-ce que mutu moko azokanga bien? Agora está seguindo ele. Le jour ye alobaki eza lokola eza normal. No dia que ele falou, parecia normal. Mais d'une autre manière bakangi déjà liboke. De uma outra forma, prepararam uma forma. Ye mpe afandi te ale ya mibale. Aí não sentou segunda akanga vez. mpe monoko talobi naloti lisusu. Aí eu sonhei mais. C'est-à-dire botala eloko baotekela Joseph. Vê por que vem de José. okoyekola yango Vamos aprender. basaleli ye tunique E fazer a túnica ya plusieurs couleurs bandeko na ye baza nango te. de várias cores que os seus irmãos não tinham. aloti ndoto ya liboso Recebeu o primeiro sonho, papa alobi na ye te. o pai não falou, bandeko na ye balobi seus irmãos falaram. aye aloti lisu ya mibale. Teve o segundo sonho. aye explike lisu bandeko na ye papa aza wana. Veio explicar a seus irmãos, o pai estava ali. soki otali na bandoto ya mibale E veio o segundo sonho. bandeko na ye balobaki lisu te. Os seus irmãos falaram. eglise bolananga kotonya A igreja siga o na ndoto ya mibale moto akoloba metena eza papa. No segundo sonho, quem vai falar é o pai. bafrere na ye bakoloba te. Seus irmãos vão eloko falar. nazolinga na insiste nano awa koteka joseph awa eza likambo ya révélation te. Ah, o vender José não tem a ver com a revelação. nasolobela mona ndala doctrine Fala isso na doutrina. enemi na biso azaka na kati awa. O teu inimigo está no nosso meio. enemi na yo akozala mosika na yo te. O teu inimigo estará no nosso. eske ozolananga bien. Estamos a seguir bem. ntango ozovanda avana avance Antes de sentar assim que estamos avançando, osoyeba ozobeta lisolo epai ya nani. deve saber a quem está osoyeba apontando. ozolakisa projet ya vi na yo epai ya nani. A quem me fala o projeto da sua osoyeba vida. ozolakisa sekre na yo epai ya nani. E a quem que conta os teus segredos. surtout base Principalmente irmãos. lokola moni sere wana kangi kitambala ya moni ye mwana nzambe. A mulher que ele mantém isso na filha de Deus. okuli na ndako na ngai likolo na papa tezoka. Talvez que ela vai cantar uma oyi CTV com mobali na ngai ngai mibali esala ye. meu marido que ele mpe asalaka mesmo. na ye eloko te. Ele não faz nada. loba Fala. ngai mpe lokola naza sekre te na obetela moto mosusu. E eu também não sou segredo, vou contar oyo com você. obombi te sikoyo ozolinga ngai na bomo. E você se não guarda, que ele wana não azotuna bino. papa nayebisaki motu te nayebisaki ngai ye. Rapaz, não contei ninguém, só contei pra ele. nga mokolo likambo soki nalingi te oyebana Todo mundo tem problema, não sei o que ele disse. ngai na boya na lideya te ami entima azalaka te. Eu tenho uma pregação que não existe a mim. eske tozokanga ye Amen. nakolisio bandeko na yo te nalobaka mpeke ndeko azalaka te. ndeko ya solo ezalaka jésus krist. Também o que não é irmão, porque o verdadeiro irmão é o Senhor Jesus Cristo. parceke lelo tomoni bandeko ya joseph nde bateki joseph eloko interprete yango nano te. Aqui vimos que irmão de José que venderam a José não interpreta ainda. nga nalokende lelo bapesinga mwa magi na ngai. Aí eu vou me dar um pouco de magia. moni bayebisinga nde moto ya liboso tozosenga yo eza ndeko na yo aza na nsima na yo. Anjo que a dama de perito é o irmão que está atrás de ti. lokolo okotilia na mundu wana okopesa. Como já está aí naquele mundo, vai ajudar. olozoloka nazoloba Amém. omoni pele okoti kuna bayebi motu oto na osenga yo mama oyo akota yo. Vai me dar de pedir que a mãe que te nasceu. omoni mpe opesi. Aí vem assim e mama mpe ndenge moko E a mãe também. osiki na ye asalaka ya lutu Aquilo que ela faz de noite. asi alia ya baninga Já comeu dos oyo homens. mpe balobi turo oyo mwana na yo. Nessa feira também tem um filho. suka na mwana osala nini Não fica fazendo o quê? ata aboyi lelo Eu tô ligado. aboyi lotu Chegaram amanhã. ezaka na moto moko Mas eu tenho uma ye pessoa. nde ayaka kokufa na esika na biso. Ele que viu a mulher no nosso lugar. yango okindi na yebi O Senhor diz: confiez à l'éternel confiai no Senhor et à ses serviteurs les prophètes. e a seus servos. est-ce que tokobetela yesu maboko makasi. A convite Joseph vendu par ses frères
José, vendido pelos seus irmãos. Gente, ezana bandeko atusaliriye bulamu ye kuna zati há irmãos que podem fazer o bem, ele não sabe. Categoria abantu wana bazali A categoria desta gente. Ne Bible dit maudit celui qui se confie à l'homme. E que ele diz que maldito aquele que se confia no homem. Longona elikia likolo na ngaso ki nazali ndekuno na nzoto media elikia pa na ngalo kola mosali na nzambe koza décidé. Tinha a tua esperança em mim como irmão, mas coloca a esperança no céu. Poto sai kolo moko na kodesivoir yo. Não se liga a mim, vou te decepcionar. Lokola mutu na kodesivoir yo. Com a pessoa vou te decepcionar. Soka kamani na ngalo kola mosali na nzambe koza décidé. Mas se colar com o Deus não Est-ce que será. ça na mutu na mazo kama bien? Est-ce que ça na mutu na mazo kama bien? Joseph vendu par ses frères. Nazo balubakawa. E José, vendido pelos seus irmãos. Il y a des frères qui prient avec nous, mais aligabane na eti. Há irmãos que rezam conosco, mas não gostam dos seus irmãos. Azao. Estão aqui. Il y a des frères qui prient avec nous. Há irmãos que rezam conosco. Il y a des mususu na ndeko na eti. Ele melhor comer contra a gente, mas seu irmão não. Ozali kola ba frère ya Joseph. Eles são irmãos de José. Bato ya boye na doctrine ba komona nzambe te. Esse tipo de pessoa na doutrina não verão a Deus. Na Bible pesa oloba ke foi ba kozona biso ya famille na yo. Porque a Bíblia diz que deve saber tomar o sustento da sua família. On a zape contre na basere nossa tosa mobile te na joto sa pasteur. Talvez só contra os irmãos que não obedecem o marido, mas está obedecendo o pastor. O pregador não diz isso. A pregação não diz isso. A pregação não diz isso. A pessoa que torna com ele está escolhendo primeira tinta. Não tem confiança dele, agora está vivendo com ele por quê? Está sentado por quê? Pergunto. Você está esperando a relação, espera a vida. Está perguntando José, vendido pelos seus irmãos. Há irmão que vende suas mulheres. Está vendo assim que está? É uma mulher suja. Uma coisa inútil. A ele falou, se eu falar, a tua filha é mulher. Você que começou. Você que falou que a tua mulher é suja. Não come com as pessoas. É prostituta, você que falou. E nós, como ouvimos e repetimos, dizemos o mal. Joseph vendu par ses frères. José vendido pelos seus irmãos. Irmão. Réellement l'écriture dit. Realmente diz a escritura. L'homme. O homem. Alinda mwasi na ye. Ama sua mulher. Me mwasi na tour na ye. E a mulher, por sua vez. Alinda pre mobali na ye. Ama seu marido. Para mim não é. Eu disse assim, não? O gozo é dele. Ni Bíblia bíblia. A Bíblia diz o quê? L'homme aime sa femme. O homem ama sua mulher. Et la femme. E a mulher. Soit soumise. Seja sujeita. Versão é da Bongo. Aquele versículo é como? Versão é da Bongo. Aquele versículo é assim. Ele responder. É assim. Você sujeita. Pergunta. Permita citar o teu nome. Vamos ver se me fala o quê? Aí é ela sabe que se me segurar me bater, vou chorar, mas está dizendo que vamos ver se fazer o quê? Ajude, Joseph vendu par ses frères. José vendido pelos seus irmãos. Pode me dizer que após mostra o segredo.
Aí está para os casais. Eu estou usando um celibatário. Você também que é solteiro, para ter a inteligência. Joseph vendu par ses frères. José vendido pelos seus irmãos. Ele toma a fé de seu segredo. Mostra para o seu irmão. Permite que vou ver ele, porque foi onde eu permite. Para mim, eu estou ficando tropeçar. A mamãe vai jogar ele ali. Ah? Alô, posso falar? Joseph vendu par ses frères. Toma a ligar o bani. José vendido pelos seus irmãos. Quero dizer o que é Toma a apóstolo. ligar o bani. Apóstolo quer dizer gerido. Hoje eu ganhei frère de seu frère. Você vai comprar. Vamos dar teu nome. Frère não compra. Frère Moïse, merci. E agora pergunta. Ele não vai tropeçar. Oh, frère Moïse, tô ganhando. Irmão Moisés que pegamos. Olha, frère Moïse, eu ia amar, me amar na boca. Aí está correndo a roupa nas mãos. Eu vim para para ganhar. Olha que ele pegamos. A compreender? Muito ali gostou, a puta ali na ele, assim aí. Quem se encontrou com a primeira mulher dele? Aliás, se importa sair. Foi a porta fez o quê? Zonga gote. E volta de vez. Nani mtazote kama mwana. Quem está vendendo? Nani mtateki ye? Quem vendeu? Kwa comprendre hein? Isso é teste. Nani atateka mobile? Quem está vendendo o marido? Yende mtateki. Ele que vendeu. Parce que yende mtamoni nikambalo mtaligosa. Porque ela que viu primeiro aquele negócio. Soma kaka esika yote. E volta onde vez. Frere kwenda gobani wanazuni na esika yote. Aí irmão com aquele vento voltou. Yelo bina ngomba mumba yeti na pasteur. Aí depois está correndo o pastor. Frere na bino achinda. Os irmãos fugiu de casa. Se você não frere wana yake mtu aitse kile songa disigo mtezana. Aí irmão quando viu aquele disse que voltou. Nas vezes expliquei Joseph vendi par ses frères. Eu estou explicando José vendido pelos seus irmãos. Frere nazoli nganalo gani. Eu quero dizer o quê? Nazoli nganalo bakona ba couple frere ali. Quero dizer para os casais. Nalobi te kesali bila mwasi na yo. Não disse que para acontecer na tua mulher. Roti mwasi na ngasali mabe. Se a minha mulher fazer mal, Na kokoka kubenga yo te na kobenga na ye te ata pasteur ya oyeba te. a mim não conseguir expulsar, nem o pastor vai saber. Oyo kite. Não entendeste? Singo yo kati bebo gangi. Se poderias entender a verdade. Singo ngana sali mabe. Se eu fazer o mal, No sina ngale bike likamoro. até a mulher sabe que este problema, Na kopardone ya ngoli kokoma tana muto ya mibale te. vou perdoar, vamos chegar na segunda pessoa. Ah? Unalinga bien? Mãe. Soki na kopardone ya ngoli na kobenga frère Ali, na bengi papa Bernard, na bengi frère Paul, parce que na yebi des décisions na ngai eza, na sima bango koyeba, zwa biloko na yo sala nini? Se sei que não vou perdoar, vou chamar o fulano, vou chamar o Est-ce que fulano. comment soki na yebi ke na kopardone, c'est que zosilaka biso mibale. Se eu sei que vou perdoar, termina em perdão dos dois. Opermetre ngako yo lolobaki loba. A Tala ndenge pessoa biso kozalaka bazoba. vê como nós somos bons. Mwasi wana aza na kindumba wana yo nde oyebisi biso. Aquela Après une semaine mwasi yango azalaka na ndako na yo. Zoba sikoyo eza nani? depois da semana, a mulher da tua casa, agora burra que Joseph vendu par ses frères. José foi tido pelos seus irmãos. Omoni bato nyonso bakomi juste. Aí toda feita pelo justo. Joseph vendu par ses frères. José vendido pelos seus irmãos. Eza lokola couple papa na mama. É casal de pai e mãe. bayeba kogarde secret ya foyer na bango. Yala likambo ya koleka foi na biso ezalaka te. Nzambe atindelaka biso tentation ezalaka na se ya kondima na biso. Não tem nada que ultrapassa a nossa vida. A tentação que ya mibale atikala koyeba ke likambo moko te etikala kokoma mwana ya ndako. Likambo nyonso ezalaka mopaya. nenhum problema que torna filho de casa, porque tudo é passageiro. Ata omoni mariage esili yo duka mabolongo apres 2 jours okomonaka solution likambo wana ezolia. Mesmo tipo de autonomia. Papa eza nini na bafoye bakopermetre naloba patience eza te. Não oke na paciência. oyo olobi oke na oyo olobi oke na oyo olobi eleba na ngai oyebi décision na ngai ndenge ezala yango ezalaka pre A minha está pronta. yango ezalaka nde na oyo baba obayebi ngai ya bayi Sabe que muitos são. Pai. azolekisanga ta merci siko susi na ezali ezalaki ebepa na biso oke papa transport eza pete nga na za Eu quero ter transporte. Aí eu transporte. okomona mpe akokende te E verás que não irá.
Bakoteza na conseil bien te ngako. Inono yeni singai. Inono yeni singai kama nini? Ozo kende. Você que me disseste que estou aí. Oh, lugar amém. Joseph vendit par ses frères. José vendido pelos seus irmãos. Mfanye na mobile na zoko mobile na mobile na kasa na kilupa koko wana zoro bana kamaradi. Kamaradi na yetu comprendre que yemo ko daisi. Ye kuna asanye makasi ya labani to landa yi. A amiga pessoa que quer para ele falar com você. Je te prêt ma kamuna kata na ndenge nyonso. O que está dizendo tem pronto que são coisas que Jesus Você que está vivendo a sua Saiba que Jesus nos deixou a pregação porque sabia que ninguém quer perfeito. Até que ele é perfeito? Até o dia era o patamento da igreja. Disseram assim, ele fez 2 anos. Outros como apóstolo, outro como pastor, outro como evangelista. Como profeta de Deus. C'est pour l'édification des saints. E disseram que a edificação dos santos. E levar até a perfeição. Nous sommes les saints. Somos Mais on santos. dit que nous aussi il y a des imperfections. Saiba que o nosso meio há imperfeições. Nous sommes les ministères et nous sommes occupés. O trabalho do ministério levar na perfeição. Ceux qui trompent des hommes à noter parce que Yesu a dit que vous n'avez pas noté. Se a trombeta não está sobre que Jesus sabe que ainda não se preparaste bem. Joseph vendit par ses frères. José é vendido pelos seus irmãos. Mais le frère de Joseph peut être aussi ta femme. E os irmãos de José podem ser a tua mulher. Oh, maman, vous voyez pas Não sabiam? Ozo jouer rôle le frère de Joseph. Vais fazer o rolo dos irmãos de José. Mais na kati ya foyer na yo. Mas no teu casamento. Ke ata bolembi nga na zolo banana. Bo ba leta sabe le kani mingi. Eu vou falar porque a explicação é muito. Aí você le kani mingi baselo zo ça va frère te. A luta da revelação é mais do que Ele vai ser isso para comigo lo bate. Ala ene ki de sense ka ko le kai. tá, você vai me deixar. Donc c'est la notion na makambo ma pleine conscience na yezo tinda ke ba ko ya yete. A irmã está fazendo coisas péssimas, consciência dizendo que não vou lhe deixar. Nga na permettre na cena na frère na babo ya. Mas eu não estou meu irmão te deixar. Ata oke kokuluba toke kosala nyonso lokola yo okosala mabe na volonté na yo te aza nesika komela nga te ko verité akoboya nga eza te. Mesmo você fazer mal, que não tem como me deixar, porque não tem versículo. Amém, eza suki. Aí não tem amém. Bolo yesu akambola bino nyonso. Amém. Bolo yesu akambola bino nyonso. Amém. Écriture elobi A escritura diz: Joseph était vendu par ses frères. José foi vendido pelos seus irmãos. Mais qu'est-ce qui arrive avant Joseph à que ne kokoma place bande monae bazali? O que acontece antes de José chegar aos seus irmãos? Zongela Genèse 37 frère nanga verset 12. Gênesis 37, versículo 12. Zongela Genèse 37 verset 12. Gênesis 37, 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem. Les frères de Joseph étant allés à Sichem. Bolandari. Siga-me. Israël dit à Joseph. Israël dit à Joseph. Tes frères ne vont-ils pas être les troupeaux à Sichem? Ah, bande konang yo. Ozomona teke bazana kubatele bampate kuna na Sichem. Viens, je vais t'envoyer. Nazotinda yo. Oui. Il répondit, mais voici. Omoni oza teme na biso teme kaka wana oyoki Joseph abi, il répondit, mais voici. De côté yango pendant 6 mois quand oyoki Joseph répondre, il répondit, mais voici. Só dizer que eis-me aqui é um tema que podemos pregar tanto 6 meses. D'une autre manière, awa tata zalaki koluka moto. Il faut que vous ayez côté ya bino déjà awa. Saiba que já acabei de pregar aqui. Jacob azaki na bana 12. Jacob tinha 12 filhos. Oui, Joseph ayaki na 40e position. José veio em que posição? Joseph ayaki na 11e position.
décima primeira posição. Avant 11e position, nini salemaki? Antes da décima primeira posição, o que acontece? Raquel a réclamer mwana. vai reclamar o filho. Est-ce que vous avez bien? Estava seguindo? Quand vous réclamez mwana, écriture que la colère de Jacob s'enflamma. Quando vai reclamar, diz que a ira de Jacob se aumentou. Parce que Rachel a compris que Jacob n'a pas mwana azaki déjà na bana combien? Raquel entendeu que Jacob já tinha 10 filhos. Azaki na bana 10. Já tinha 10 filhos. 11e fils de Jacob. O 11º filho de Jacob. Et Jean de Joseph. E José. Joseph a joué après 10 personnes. Ele veio depois de 10 pessoas. C'est-à-dire, si on va aller dans Sichem. Se vê em Siquém, nous avons commencé dans Sichem. estamos a escrever aqui Siquém. Mais en réalité, na realidade, alors Joseph a contato de Mamoa. disseram que José se encontrou aonde? Joseph a contato de Mamoa na Dothan. Se encontrou em Dothan. Mais papa tá mais ou menos là. Joseph lhe falou. O pai, quando conta a José para a conversa, aí ele que já conta para ele quando eu saiu para encontrar seus irmãos aonde? Mas frère, esse tesouro na minha. Estava sempre bem. Ah, tô bandido semana ali sobre na minha. Começou ensinamento siga bem. Papa aí que vai na Sichem. O pai sabe que está em Siquém. Ba obra está aqui na Sichem mas ela não. O que estava em Siquém são quais? Les petits frères de Joseph. São os 10 irmãos de José. E sabe o Joseph vai explicar que não tô ali você. São as pessoas que José explicou o primeiro sonho. Donc papa pensou em bater. Batoana, oyo ba preceder Joseph Nelanga. O pai sabe que aqueles que precederam a José no campo. Alingaka mwana oyo te. Não gosta desse filho. Est-ce que Joseph nanga bien? Mais en réalité Joseph pour na papa. Na realidade José para o pai. D'une autre manière, Joseph azalaka pe papa tangwaya. De outra maneira, José foi pai quando vem. Parce que papa tikali. O pai ficou. Joseph tangwa ya pa representaka papa. E José quando vem representa nosso pai. O pesa kama kazi na matamama digre. Sabe a força de integral. Joseph azalaka pe representação ya papa. Sabe que a vida de José é a representação do pai. Joseph vai explicar como ele pode comprar. José explica assim para entender. Ngai kuna na ndago na biso na zaki mwana. Aí ele na casa do pai era filho. Então nós vamos olhar na ndago ya tata. Quando você na casa do pai. Aí place bino bozali ngai pe na komi tata. E via onde você está também tornando. Joseph vai explicar como ele tá lá. Fica assim o seguinte. Vamos olhar ele como na pensão. Joseph vai no Egito. José do Egito. A frère na iba aí. Seus irmãos viam. Amba já com som bagulho. Quando veio comprar o trigo. Joseph até ali vamos primeiro. E José olhou para a primeira vez. Joseph ali a reconnaître bande com aí. Chorou e reconheceu seus irmãos. Mas bande com aí vai reconnaître que coisa muito biso do tecate. Mas seus irmãos reconheceram que essa é a pessoa que vendemos. Joseph até ali vamos na prisão. As escrituras que José lhes colocou na prisão. Você vamos na prisão para não comer isso. Durante quantos dias? Para 3 jours. Durante 3 dias. Après il dit ça va. E depois tirou. Na cima do sala boy. E depois foram assim. Parce que kuna na kwa tata. Porque lá na casa do pai. Tata tigala tina nani? O pai restou com quem? Atigala tina nani? Tirou com quem? Atigala tina Benjamin. Restou com Benjamin. Siko Joseph kwa sala boy. E José falou o seguinte. Parce que donc il va que na Égypte awa tata e ko ni ngai. Porque sabe que no Egito o pai tornou-se Na territoire ya Canaan tata eza Jacob. mas no território de Canaã quem é o pai é Jacó. Tata tigala na moko. O pai ficou com Joseph na tuna ya ko sala boy. E José na sua vez fala o seguinte. Akobimisa bango nyonso na prison. Vai tirar todos da prisão. Ya ko sala nini? Fala com Awo kanga moko. vai pegar um. Avata moko eni balbagani. Antes de prender, sabe o que fala? Bino boza espion. Isso foi só espião. Est-ce que Joseph a aussi? José mentiu. Joseph a eu que baza espion. Sabia que eles são espiões. Parce que va dire un jour Moïse a retinda bango lokola espion va que expliquer kana. Porque sabia que um dia você vai espantar com espiões para espiar a Non, Canaã. Joseph a sali tout. Vê que José faz. Alors il peut. Disse não. Moko na bino. Nani amwa zwatu? Um deles Azati nani? pegou quem? Simeon zalali nani? Simeão era quem? Simeon zalali nani? Era quem? Simeon zalali litoi. Era o filho. C'est-à-dire a zwi litoi na bango. Quer dizer, recebeu seu filho, Antango na prison. colocou na prisão. Oyebi ka leka litoi bako reconnaître que oyo eza Joseph. Ajuda a orelha poder fazer que é José. Ozo sezili na te. Estava fogando. Ata na bosani yo boye neti Deus biso. escrever assim. Place ndeko na nga azali soki alobi soki oyebi mpe okobengaka eza ngai. Aonde que está meu se falar vai desaparecer. Joseph a compris parce que eza baprophétie. Porque são as profecias. Mais Joseph azo joué mate ya mibale
balezao. Joseph faz 2 pregações que estão aqui. Alinhata lisake soki ka tata ya tindi ye deja koloka lisusu tata te. Diga assim, pai mandado procurar mais outro pai. Bazotinga ngai na mela masanga. Para mandar em BBD. Omoni babieka yo isi Jésus boye. Disseram Pedro a Jesus. Jean 14. João 14. Babi yo zaka je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Vou no pai, mostra-nos o pai. Como acompanha o mundo José passar aquele Egito. Porque entenderam o movimento que veio. Assume o tumor atire na prisão. Pegou e colocou na prisão. Ele papai tinha ido na comer. E a pai pegou com 4. Atire na boca beija. Ficou com que é Benjamim. E ele pelo Egito na turma e apanhou mwana mako. E ele no Egito também pega filho. Não pelo valor, pela imagino. Isso para mim não se crê. Porque de consolangani de conavino wana mako. Vai buscar aquele vosso irmão. Ele é sempre da sala ali. Quero dizer Ali na sala Jacob tika la mako pamba bana wana nyonso baya ipala ye. Quero fazer que Jacob regresse de mão vazia a todos. Alikanisa que tanto tosana território ya kana papa eza Jacob, mais ceux qui te comme en Égypte, papa est comme en Joseph. Quero mostrar que quando estamos em Canaã, o pai é Jacob, mas está no Egito, o pai é José. L'idée nyonso elobaka Yesu aza mwana Nzambe te bacomprendre l'écriture ya baprophète te. Toda a pregação que diz que Jesus é filho de Deus, Jesus é filho de Deus, não entende. Jésus accompagna mwana Nzambe, mais il était aussi le Dieu véritable. Ele é o filho de Deus, mas também é Deus verdadeiro. Parce que Jésus dit ça nous va dire, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Diz que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Donc Joseph l'Égypte, c'est lui Jacob. José do Egito, ele é Pourquoi? Jacob. Joseph wana représenter Jacob. A prova é que José é Jacob. Na territoire ya Canaã, eza papa nde moto azoexplike les songes. No território de Canaã, o pai explicações. Mais soki akomi na territoire ya Égypte, Chega no território do Egito. Joseph atalisi que le père c'est moi. Yango nde atongoza Pharaon bandi koexplike les songes. A resposta que o pai é só, por isso no tempo do faraó explicou os sonhos. Mon problème c'est quoi frère? Meu problema é o quê? Mon problème est que les 10 frères esengelaki Joseph akuta bango na Sichem. Meu problema é que os 10 irmãos José tem que se encontrar no Siquém. Place oyo exhortation na ngai ezali. Aonde está minha exortação? Malheureusement, Mas miseravelmente, balobi akuti bango na Dotan. disseram que se Sikoyo, encontrar. nani tunaka boye? Mas me pergunto, Ye aye, mas ele veio balobi akoli kotelengana na kati ya biso. a dizer que rodeava no mato. Écriture elobi bongo. Acho que ele isso. Batangaka mpe bible te. Joseph ntango akomi kaka na Sichem, José quando chega em Siquém, abandi koluka na biso be amonaki bandeko na ye te. olhou na mata e não viu seus irmãos. Écriture elobi akutanaki na meveya. Disseram que se encontrou com um ancião. Ye nde azokisa bango mpe baza na Dotan. Ele vai mostrar que está em Dotan. Nani nalobi na Dotan? Eu quero falar de Dotan. Joseph ntango azoya ayoyi kaka nazokikuta bango wapi? José quando via que eles encontraram em Siquém. Est-ce que oyebi ke Abraham atufaki grâce parce que azalaki na se ya baterevinte nde nzambe akutaki ye wana? Sabe que Abraão achou graça porque estava debaixo da Est-ce que oyebi yango bien? Sabe bem? Abraham atufaki grâce parce que abimaki na tente aye kovanda na se ya baterevinte. Abraão achou graça porque saiu da tenda e ficou fora. Bato nyonso bakoki koloba ke tomoni bapapa moko mikolo misato bango wana bazoleka, mais Abraham na tour na ye acomprendre que c'est mon Seigneur. A gente pode dizer que vimos o pai passando aqui mais vezes. Abraão teve um braço de Abraham Deus azalaki na poste na ye. porque estava a seu posto. awa nalingi expliquer Dotan lokola nini. Quero explicar Dotan como que? Jésus nde azo expliquer biso yango. Jesus que nos explica. Jean chapitre 4, frère, Jean chapitre 4. João capítulo 4. boyoka eloko Jésus akuti na Israël. Vê o que Jesus encontra em Parce que Israel. les 10 frères oyo balobi landa bango na Sichem, c'est la maison d'Israël. Porque os 10 irmãos disseram para encontrar esse Mais ntango ya koya na Sichem bayese te quando vira esse dia, que não, baza na Dotan. estou em Dotan. Et vieillard oyo c'est qui? E esse ancião é quem? oyo azo expliquer que te bafrère na yo balongaki na Sichem baza na Dotan. E dá explicação se você era esse quem estão em Dotan. C'est ça aussi qui nous tue aujourd'hui dans É l'église, frère. aquilo que nos mata hoje na igreja. Nzambe aza na posa de stratégie na biso te. Deus não quer a nossa Nzambe aza estratégia. na posa basagesse humaine na biso te, frère. Não quer a nossa sabedoria humana. Baniveau intellectuel na biso te. Ao nosso nível
intellectual. Nzambaza kuna tebola ndanga bien awa. Deus nos está ali, siga-nos aqui. Tango Jacob atindi Joseph alobi kende na Sichem. Quando vai na Jacob, Joseph que vai. Total na Sichem par rapport à Israël. Vamos ver se quer segundo Israel. Jésus tango azoya. Jesus quando veio, C'est-à-dire il faut écouter après Israël est en la loi. deve encontrar Israel na lei. Mais en réalité tango Jésus a lieu. Mas na realidade, quando Jesus veio, Akuta chimakambo mususu na kati ya Israël. encontrou as coisas em Israel. Wala ndanga bien awa bana tia wana vina dedans. Siga bem que colocar no Joseph qui vient c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Joseph que veio, ele é o Senhor. Après la loi les prophètes et les psaumes. Depois da lei, profeta Parce que Jésus va envoyer na Israël. Depois Jesus será Mais como. tango azoya il faut kutenga mobeko ya Moïse. Assim que ele vem, tem que colocar a lei de Moisés. Mais Jésus tango aya kuta makambo mususu frère. Mas Jesus quando vem, encontrou outras coisas. Yango penza oyo il faut veiller Lazare. Por isso tem que ter um ancião Pour orienter Joseph alobi tala bandeko na yo baza quelque part. para orientar Joseph que vem, teus irmãos estão em algum lugar. Nzambe asuma ngai na vendre la vieillard bien awa l'église ya Kamatundu. Qui est le vieillard? Que Deus ajude o Pamba Jean chapitre 4 fait, ok. João capítulo 4. D'autant les amis, ok. Deixa eu o quê? Jean 4. Hein? Bandaka na verset 1 tokiti. Do primeiro versículo em diante. Bolanda lisolo ya Jésus na femme samaritaine. Siga a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Ok. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples alors. Il quitta la Judée et retourna à Galilée. Très bien. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Après les chants, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils, il se trouvait là le puits de Jacob. Ok. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, Ok, pour nous gagner temps, verset 15. verset 15. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Très bien. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Soit verset 15. Verset 15. Verset 15 de Jean chapitre 4. La femme lui dit, Oui. Seigneur, donne-moi cette eau. Kende malembe wanatoke. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Très bien. Bolanda siko verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Bolanda verset 16. La femme répondit, Quero explicar assim. Joseph azoya na Sichem. Joseph veio em Siquém. Sichem ezalaki na 10 frères ya Joseph. Em Siquém havia 10 irmãos de Joseph. Mais un enseignement si tu expliquais déjà que les 10 frères parlent du temps de la loi, les prophètes et les psaumes. Premier serviteur pour le père Tindaki. C'est-à-dire ici, représente la maison d'Israël. C'est-à-dire quand Tata Zotinae allait en Sichem, Olanda bandeko na yo. Et ça fait un verset lobby, Jésus-Christ est venu pour la brebis perdue et la maison d'Israël. Mais Nzambe a fait ça qui est si ka kokuta bango. Il faut kokuta bango wapi? Il faut kokuta bango Siquém. Donc il va faire. Ba mama bola na ngabi. Il faut kokuta bango wapi? Il faut kokuta bango na Sichem. C'est-à-dire Sichem, d'une autre manière, parle aussi de la loi de Moïse. C'est-à-dire il faut kokuta bango sous la loi. Mais quand on compte dans le territoire de Sichem, à se retrouver que frère Naïm,
va se déplacer. Bazana système était bazana d'autant. Mais nani voya orienté, banuka bamana d'autant, ils ont un vieillard. Mais qu'est-ce que veut dire d'autant? Né à votre explication, pas Jésus n'a Jean 4. Nana dit déjà première parole à l'objet, appelle ton mari. Hein? E chama teu marido. Donc, maintenant, autant. Leia. Appelle ton mari et viens. Tu vois là, bien. Premier, Jésus a dit, moi, si je suis un peu Depois você diz, chama teu marido. Aí Jesus conversa com esse samaritano. Escuta a resposta da mulher. Segura-me bem. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Não tenho marido. Quero explicar pourquoi je n'ai point de mari. Quero explicar por que diz que não tenho marido. Quero explicar a ausência que Israel fez aqui. Saíram de Isiquém e vieram. É aquilo que a mulher samaritana responde. Mas eu disse que abaixo. Je dirais o quê? Car Jésus lui répondit, tu as raison. Tu as eu raison de dire que tu n'as pas un mari. Car tu as eu 5 maris. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Je n'ai point de mari. Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Et en français on a dit. Moi si on a salaki na mobile. Jésus a dit tu as eu raison. Tu as dit que je n'ai point de mari. Parce que Jésus a dit qu'il y a des mari. Mais alors moi je suis là. N'a pas bien expliqué pourquoi Joseph a coupé tout le monde qu'on a eu dans 6e été. Jésus a fait sa précision dans Jean 4. Donc Jésus lui répondit. Tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Alors on a dit les maris combien? 5. On a dit les maris combien? Il y a quantos maridos? 5 maris. 5 maridos. Fait Paul. Jésus a dit Colomani. Ok. Tu vas jouer en français ici. Vamos avançar. Dans Colomani. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant. Aquele que ele tem quanto? Est-ce que tu as la lecture bien? Está conseguindo a leitura? Est-ce que tu as la lecture bien? Está conseguindo a leitura? Moi, si Jésus a l'obité Kazangi Mobali, Jésus a moni pela Kazangi na Nibali. Jesus que ela tinha marido. D'une autre manière, Jésus a moni déjà que Nibali est liboso au sainte. Asara kimi? Abo ya kimano. Mais Jésus a moni la bisu kantième. C'est le frère besoin de la lecture bien. Alors, il y avait 5 maris. Será que tiver 5 maridos? Même 6e oyo zana yewana. Mesmo o sexto que tens. Azabe ya yote. Não é teu. C'est-à-dire mobali ya mwana mwasi oyo akozala 4e. 7e. C'est-à-dire 7e mwana akozala nani? E o sétimo será quem? Tozali na toye kola 5 maris oyo. Queremos aprender 5 maridos. Le 6e wana. E o sexto. Par rapport à déplacement oyo Israël basali yao. Segundo a ausência que Israel fez. Est-ce que poyebi les 5 maris oyo elakisaka banani? Quer dizer, os 5 maridos falam quem? 5 maris oyo ezalaka Moïse. Os 5 falam sobre Moisés. Parce que Israël bazaki kokambamaka na 5 livres ya Moïse. Porque Israel era que há nos 5 livros de Moisés. Est-ce que vous avez demandé? Então está seguindo Mais isso. bango moko ba juif. Eles próprios judeus Ba se déplacer ba créer eloko moko. se ausentaram e criaram uma Oyo coisa. eloko oyo Jésus akutaka bolo minene oyo ozana ye. Aí o que eu dizia, sabe aquele que Azabe ya yote. Jésus ntango aye. Jesus quando Ba vai, juif bazalaki na moko oyo akoloba selon les traditions de nos ancêtres. os judeus tinham a questão de dizer que Na kati na bango awa Israël abakisaki lisusu kutimi ya bancetre na bango. dentro desta lei, Israel acrescentou a tradição. Bazakona na les coutumes des anciens. Chamaram a tradição Oh, ça n'a do rien à voir dans les 5 livres de Moïse. que não tinha nada a ver com os 5 livros do D'une Moisés. autre manière, De outra maneira, Joseph Tangazoya na Sichem. Jesus quando veio em Siquém, Il faut écouter la loi de Moïse. ele encontrar ele de C'est qu'il Moisés. faut écouter les juifs basés dans Mobeko. Vai encontrar os judeus que têm a lei. Jésus a témoigné dans la vie à Samaritain. Jesus testemunha na vida da Samaritana. Alors, aux Zalaki na Nibali 5. Diz que tinha 5 maridos. C'est-à-dire, il y a comme on a Israël, Le rei Israel
batiki mobeko Moïse me bakomi na tradition ya bancien. Deixaram a lei que está na tradição dos La ancestrais. bonne c'est ça le même sixième. Disseram que mesmo sexto. En réalité ça mobali na yote. Na verdade, é o marido. Eza na moto moko sana na ngati yote la Yesu mali. A Deus está fazendo a própria procura. Sibela yule tena na vida yo. Deus vai na sua vida. Omoni nzambe tanga tini Joseph. Deus quando manda José, Ipamoli ya bato ezalaki fa kuta bango na sikani. a bênção dessa gente tem que eles encontrarem. Na kuti bango basali nini? Mas encontraram. Bato placer bakomi na tortan. Se ausentaram, estão encontrados. Promenio par rapport à la prophétie. E levei segundo a profecia. Les cinq maris ici représentent les 5 livres de Moïse. Os 5 maridos representam 5 livros de Moisés. Genèse, Gênesis, Exode, Êxodo, Lévitique, Levítico, Nombre, Número, Deutéronome. Deuteronômio. C'est que pesa Moïse pouvoir atamba na Israël. Que dava a Moisés a força de dirigir o Mais povo. Israël na kofanda na bango. Mas Israel na sua Les anciens d'Israël os anciãos de Israel bafondaki suki biloko moko baza kobenga yango tradition des anciens. fundaram a coisa que chama a tradição dos Oyo ezalaki na ancestrais, rien à voir avec la loi de Moïse. que não tinha nada a ver com a lei de Moisés. Yango nde créaka classe ya bascribe basadiseen na bascribe basadiseen. É aquilo que criou a classe dos escribas e saduceus. Yango moni Jésus azongisa samaritain te aza na mobali te. Por isso Jesus diz à mulher que não Naza na mobali te elingi koloba Israel balongwe na Sikem bakomi na Tortan. tem marido, porque se Israel saiu de Siquém e está Mais Jésus akoloba oza meme oyo oza na ye wana c'est-à-dire sixième. até que Jesus diz que eu aquele que você tem com Oyo você. sixième oyo ezalaki na Israel ezalaki une tradition des anciens. Aquele sexto que estava em Israel é a tradição dos Est-ce que vous ancestrais. avez bien? Agora está seguindo bem. Est-ce que vous avez bien? Agora está seguindo bem. Demandez ezalaki mpo Joseph akuti bango na sixième te. O mal é porque José não se encontrou em Siquém, Joseph akuti bango na Tortan. mas encontrou em Dotã. Nde badifficulté toza nango lelo na l'église d'aujourd'hui. É a dificuldade que temos nas igrejas de hoje. Ebele bazovivre na l'église non selon la parole de Dieu mais coutume ya baboti na bango. Outros vivem não segundo a palavra, mas segundo a tradição dos seus passados. Yango moni meme nzambe alobi lelo azoya kovisite yo. Meus igrejas estão me visitar. oyaka boye moni na l'église ebele fama mutaotanga kobanga nzambe ya solo pena obanga nde nzambe te na obanga coutume na bango. Vai ver que eu estou temendo Deus na verdade, eu estou temendo Deus, mas está temendo a sua tradição. Ozana bafrere awa bakoki soki nga naliaka mboya te parce que ezalaka nyama ya coutume na biso. Vai ver, irmãos, que a Ana condutar porque ele manda nossa tradição. Un enfant de Dieu nzambe fo akuta yo te na kati ya kiteya. O filho de Deus deve te encontrar na congregação. mpona kobiboye mpona kolia Paulo diz assim para o bem: kolia nyonso na action de grâce comeremos tudo com ação de graça. par motif de conscience. A ação só pelo motivo da soki consciência. conscience na ngai ezotindaka tuni soki nalie soso esalaka nga mabe yo mpe koliesa nga ngo na makasi te mpo osomoki Se eu me aconselho, eu não posso ver a coisa que eu faço assim, me dá mal. ye akomona lelo lokola boyaka ntabaliaka te oyo lokola liaka ngulu te lelo na koliesa ye akoyeba te frère osumuki parce que écriture epoyi yango soki omoni moto alobi eloko wana aliaka te me mabe ezani soki alobi ke na kutime na biso toliaka ngulu te oza mwana nzambe te O mal, se ele dizer que a nossa tradição de comermos não é filho de Deus. oza lokola moto ezo bakuta na système mais ose déplace okomi na tontan est-ce que ozona nanga bien ozoka bana baza wana église kotala basinga lokete na maboko Tem a gente na mistura, na makole nas beiras, tradition des anciens. tradição dos ancestrais. Tanto ndenge azokota na église aye koluka yo me akomona na système ozaki Até quando Joseph va kuta bande o Jacob ayebi Dotan te Jacob ayebi landa bandeko na yo wapi na Sichem. Jacob não sabe Dotã, ele manda que 100 vezes vão em Siquém. Sichem muto yavandi dans la parole. Siquém, alguém que está dentro da palavra. Oni frère lokola kufi mikolo nyonso zala na makolombo está onde? na mituna na basi ya bapaster A mulher dos pastores. omoni bato nyonso batali frère akelinga sera te liboso na ovana ngati nakutile na balabongisa matanga baovanga
Meus irmãos vão falecer. Isso é distração na frente, porque que ele vai na frente na Bíblia, não vai munir na mão para aposentar. Encontramos irmãos de mais descanso do que grande persistência. Porque se ele não colocou, a mão dele era uma cidade. A ideia assim Sabe a título na ciência é melhor que na perca. a Deus deixou em si que você pode ter que voltar. Vanda kana sishem. Fica em si que Omoni bilo kwa tradition do ka pouvoir de coroa mo so yo pesi amwesi. a tradição que mandar na pessoa se você dá espaço. Na zote mate ko mwesi na ngasi ya totsina 40 yote. A luz está levantando fica que nos 40 dias. Esse muito se ngua. Até que ba bandi awa. Mesmo assim você tá aqui. Tu faz a primeira na isa na mamá é kufrai. Aquele deve da pessoa que já foi falecer também. Exatamente. Na Bíblia tem bazar kufrai, bazar sana ndingi. Na Bíblia quando alguém falecia, alguém fazia culpa. Ngo montana kina matangi bele na tali kama comprendre que baoba zinadota. Por isso que foram outros outros caras que estão em paz. Mtoto na sishana. Para quem está em cima, Matanga só sana ambazo tala les écritures. o outro deve fazer olhar as escrituras. Tradition des anciens. Vamos atirar só um pouquinho de cabelo, a tradição já está no meio. Aí todos ficaram quietos. Vamos surpreender. Vamos surpreender as pessoas. Sério, eu vou dizer na voz que estamos saindo de tambola. Lia. E lilingi na ngalo kwa motei kwa kumenase yote. Profeta sio akufia. Profeta mazana tante mimi mtoti. Akizo explain na ye. Aya kusakana na ngo place yo mwana nzango tikana. Vous avez poder pegar um corpo. Le diable avait le pouvoir avant la mort de Jésus-Christ. Parce que le séjour de mort, clair avec na maboko ya Satan. Ya mambo na 1 Samuel 28. Magicien zaki na pouvoir ya kokekozwa Élie ya Samuel a binisi yango. Mais la œuvre de la croix, le Seigneur a retiré la clé. Le sang tout ça qui a tout fui. Verset exact avec il n'y a pas de relation entre le vivant et le mort. Il est juste avec la fait. Seigneur a fait peste à la mort et la tête. O Senhor nos dá o caminho. Toute la nuit, la cérémonie ça la caravane. Vai se abrir para pegar na sua alma. Você estava na frente da igreja? Selon la coutume, saiu desse quem está estudando. Se a pessoa confessou a palavra, o que deve fazer sobre porque mesmo assim essa pessoa a pregação que só ouvi. A cultura já não tem força sobre mim. Mwana na yeye sana mkote. Singa wewe kwa kanisa yote yako pesa mkoa. Hiyo ni mkoa mwana la kaformena ni mama. Sakana mingi na nzambe. Brinca muito com Deus. Do mwana wewe na mkoa kwa mapote ile singa. O teu filho vai ter osso porque ele amanhece com frio nas pernas. Ça ce sont des aventures. Isso são as brincadeiras. Nós vamos nyoso na nzela sana. E domingo vem todos caminhando da igreja. Aí a Magalhães, a irmã em Cristo. Quando volta, olha fundo da cintura dos filhos. Joseph queria botar a bandeira com a na Sichane. Vai encontrar ninguém.
ninguém. É como hoje Deus descer aqui nessa cidade. Aí também não tem lugar para orar. Sabe que Deus desceu no mundo. Aquele dia muitos foram mas não sabia que Deus viu na cidade que eles estavam. Orou na casa de Abraão porque encontrou a doutrina estava no lugar. Kende kuta bandeko na yo na Dotan. Vai toda vez irmãos em Dotan. Surtout baser baza manipulé. Nozomona mwana oyo lokola yo zeli mwana muke bakosicharge mwana bashari Vão meter os fios toda não consegue respirar. Jesus baser Irmãs. Depois vai mexer banheira. Pegaram um bata, pegaram vai encher. José quer nos encontrar em si. Porque se quer que eles encontram dentro da lei. Eles fabricaram a tradição dos ancestrais. C'est ce que les églises d'aujourd'hui font. É que as igrejas de hoje fazem. Procura estratégia para ser abençoado. Profecias fabricadas. Não só agora com uma benedição. Procura a bênção. As igrejas vão poder ter. Aí como o Senhor está sendo bem? Outra mala vai água em cima por baixo de se você para na porta. O senhor não é na Sichem. Já sabe que se quer. Proteger, parce que protection é na Sichem. Tu estarás protegido porque a proteção está em Siquém. Est-ce que vous avez na Sichem place on a est-ce que vous pouvez dar place Jésus au Canaan Samaritaine. Sabe que em Siquém que ele conversava com Jesus? Na Sichem on a parlé com Sichar. Et a place la puits de Jacob. Em Siquém onde que tinha o poço de Jacó. Puis Jacob a pensé dans na Joseph. O poço que Jacó deu a Joseph para puits on a ici. Oyo na pesi un plus 4 frères. É mais que dos seus irmãos. Eu não compreendo a benedição é solo. Eza oyo lekina onza mapesa ka bato na eza litoya ya solo. Pesa kango na moto nyonso. Carro dá para toda pessoa. Não pesa kango na moto nyonso. Casa aí dá para toda pessoa. Puis de Jacob a pesa kango na José. Mas depois de Jacó passou de José. Vous comprenez? A pesa kango moto nyonso. Dá toda pessoa. Quando na solução na tomba de tikala na Sichem. Eu que estou dizendo sobre que fica. Jacob agora vai na rencontre na yo. Porque o verdadeiro Jacó virá até o encontro. Se aí na bilo kwa olha. Ah, briga com comida. Então aí não kutina bale ko bazate. Bazana Dotan. Na compreende que chegaram o exame do Moisés da lei Jean Baptiste. Entende que esse ancião é outra pessoa Jean Baptiste deve dar para introduzir Jesus para baixo. João Batista que introduzia Jesus. E voilà l'agneau de Dieu. Veja o Cordeiro de Deus, eis ali o Cordeiro de Deus. D'une autre manière aussi, c'est de là parle aussi toujours de Moïse. Este o Cordeiro, ancião fala sempre do Moisés. Jésus está fazendo sabe de Congo. Jesus quando faz algo, só que vai justo para todo mundo. se os judeus te perguntar, e ele gostou e azaki kotuna Jesus Moïse alobaki. Aí ele perguntava a Moisés disse o quê? Você compreende o que ela agora? Porque esse ancião, ele ia responder na noite. Ele não vai responder a ele. Na kotuna bango e como mindeye na lei de Moisés. Vai perguntar, está escrito como na lei de Moisés. Quando bango responder deixa esse a pessoa resposta. Quando responder essa resposta. Exatamente como falou de
Moïse, Moïse Arubani. Agora você pergunta se que Moisés disse o quê? Ele diz que faz conforme disse o quê? É um aspecto. Tem outro aspecto. Vai dizer que Moisés disse isso, disse isso. Mas Jesus ela disse o que tem. Moisés Arubá como quando a dieta ele tema na Bíblia. Moisés disse isso pela natureza da pessoa. O problema de Jesus era que o problema de Jesus era o quê? Acuta Israel para na casa morrer. Encontrar Israel dentro da igreja. Um dia eles disse: não, eu vou julgar. Porque o que faço? Moisés sabe. Quem vai julgar é Moisés. Por que disse isso? Porque se afastaram da lei de Moisés. Eles encontraram dentro das tradições. É que vimos hoje. Como é que a pessoa permanece na tradição até hoje na igreja? Dificuldade que temos. Até que eu vi também, o ele que disse o que da mente. No que você sempre daquela cidade. Porque estão em Siquém, tornam-se filhos de Deus. Olha essa tradição. Se meter coisas fora. Ele é a sua tradição. Ele é o filho de Deus. Permita-me falar. O desejo de Deus é que se encontrar em Siquém. A outra maneira, Deus irá buscar aqueles que estiverem em Siquém. Você que vive segundo a tua tradição. Saiba que não será de Deus. E é que dizer o seguinte. Para hoje, fica lá na Siquém. Fica em Siquém. Est-ce que vous avez bien? Donc fica lá pena na Siquém. Fica em Siquém. Papa na kofei. O pai fez falecer. Lilo bana nzambe lobi. A palavra diz o quê? Vous avez bien? A seguir bem. Est-ce que vous avez bien? A seguir bem. Il va kana makambo na 40 jours ezaka diabolique. Sabe aquela coisa de 40 dias é diabólico. Yo tanga yebi sio ke balilaki joki Jacob pendant 40 jours. Ne yango matanga yo sasa ya papa na bino. Você que chegou já com 40 dias que você faz teu pai. Asipoe koma ya matanga Jacob zobe papa na bino ambomi. A dona de Jacob, também seu pai batizado. Be balela yo 70 jours na Égypte. E chega também 70 dias. Longola pe papa no bagelela ye na Cana pendant 7 jours. E leva também Cana para chorar 7 dias. Não tinha o exemplo de 40 jours. Você pega exemplo de 40 dias. Interesse para mouvement na mosoti ele. E o rei dos profetas deixaste para quem? Nós outros na Bíblia, a igreja do Senhor. Pergunta a igreja do Senhor. Kolo Yesu apambola bino nyonso. Amém. Kolo Yesu apambola bino nyonso. Amém. Tika esprit ya bakutimi na bino. Deixa o espírito da tua tradição. Só kutimi ya liloba na Nzambe. Toma a tradição da palavra de Deus. Omoni bali bakoki koloba, bakoki nyonso bazoloba. Soki otie pena foi na Nzambe, suba na mo babozona ke mutu asambe. Coloca a frente que mesmo essas palavras aí, Senhor a Deus. Omoni ndenge ya kufiawa. Assim que ele morreu. E as ali na biso. Ele era do Simão. O ifuto sala bolite. Daí matanga go santo go permettre biso que papa za musanto, mamá za musanto, matanga ana ina kana pouvoir ya igreja. O seu pai é santo, a mãe é santa, ele eza oyaza papa côté mususu mama côté. O homem tem que ter dificuldade do pai em outro sítio, a mãe em outro sítio. Nem não na zona bela bino. Mesmo o pai que fala aqui. Na lubidi já para lá mongo. Falei já para mim. Vera isso que na puxi foi um disacere te ana mwana nzambe. Amém. Como é que vai ser? Olimo na mpe ya tempo ya dominação. Na pesa que vai dar outra para lá. Já os dias um disacere te soki na zato. Komiti misateli ni papa zolo ba ngolo na yeko kite. Na yeko sigino. Il y a le jour de la mort, il y a aussi le jour de la naissance. Vamos dizer assim porque tem o dia da morte e o dia do nascimento.
Netope yango moko te ya koimpose bino. Esokisa kama tunozo kangadi. Nazalaka su mutu alibota te nakoma moto ya Nzambe. Nyonso bino kotyana matanga na nga moto ya longola yango te. Soki mutu wana longoli yango nde nakokutana na ye. Okomprendre? Mutu oyo kolingalela nga selo kutimi ye wana nde nakokutana na ye. Église, parce que vous l'avez dit, vous dites que c'est la lampe, alia. Telema likoloto sambe. Telema likoloto sambe. Yebisa Nzambe yena loketo na ngeza na basinga. Diga a Deus que na cintura tem cordas. Tangu nazodi mawa na kata yango. Assim que eu saio que eu arrebentada. Meme na bana na telema nazodi la telema to sambe. Na linyo telema yo muto yo kenda na dotan zonga na Sichem. Você que está em total volta em Sichem. Joseph ana posha muto na Sichem. Jesus vai te encontrar em Sichem. Principal molina reza neza Sichem. Aonde está a tua bênção em Sichem? Diga tradição ya makoko na hiyo. Deixa a tradição dos ancestrais. Joseph mtaki samari.